Fala galera do Me Salva Matemática Básica, vamos para a parte então, fração. Olha só, vamos entender primeiro o que é uma fração. A fração, ela é um númerozinho que vai em cima, por exemplo, o númerozinho 3 e outro númerozinho que vai embaixo. Então, isso aqui significa o seguinte, o cara de cima tem o nome de numerador e quem está embaixo se chama denominador, certo? Numerador e denominador. Agora, o que é esse 3/4? 3/4 é para dividir em 4 e pegar 3 partes, certo? Então, 3/4 seria o seguinte. Vamos fazer aqui um círculo, dividir em 4 partes e vamos pegar 3 dessas partes, tá? Então, essa é a base da fração. Entendendo isso aqui, o cara já vai show de bola. 3/4 divide em 4 e pega 3. Então, temos aqui, de cara, um probleminha. 3/5 das peças da fábrica saíram com defeito. Eram 225 pecinhas. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dividir em 5 e pegar 3, certo? Então, vamos fazer o desenho aqui para dividirmos em 5 partes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quem é que nós vamos dividir em 5 partes e pegar 3? O número 225. Então, 225 dividido aqui, cada pedacinho vai ficar com 45. Muito bem. Então, 45, 45, 45. Agora, temos que pegar 3 dessas partes, ou seja, esses caras aqui. Isso é 45 vezes 3. Resulta em 135. Muito bem. Então, 3/5 de 225, isso é 135 peças que apresentaram defeito, então, na fábrica. Olha só, o que a gente fez, na verdade? Nós pegamos o 225, dividimos ele por 5, né? Separamos aqui, e depois multiplicamos ele por 3. Tranquilo? Ó, 3/5 de 225. Nós podemos pegar o 225 e dividir ele por 5, que vai dar 45, e o resultado nós vamos multiplicar por 3. E aí sim, vamos chegar no nosso 135. Bem tranquilo, né? Achar a fração de um número aqui. Agora nós vamos partir para a adição e subtração. Olha só, adição e subtração. Bem fácil também, galera. Show de bola, tranquilão. Nós temos aqui 3/8 mais 7/8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar apenas os numeradores, que é os caras aqui de cima. Então, 3/8 mais 7/8, na verdade, isso aqui é igual a 10/8, certo? Por que é adição e subtração? Na subtração, segue o mesmo roteiro. 7 mais 12, isso é 19, menos 9, isso é igual a 10/6. Então, adição e subtração. Soma só os carinha de cima e o de baixo continua igual. Não vamos esquecer disso. Muito importante. A galera gosta de somar os de baixo aqui. Não pode, o denominador não se soma, ele continua o mesmo na adição e subtração. E soma apenas os de cima, certo? Agora, deve estar perguntando, né? O que acontece se os caras aqui de baixo forem diferentes? Que é o que aconteceu aqui, ó, 4/5 mais 2/3. Nós não podemos somar esse 4 mais 3 porque embaixo é diferente. Como transformar isso aqui, então, em frações com o denominador igual para a gente poder somar? Nós vamos utilizar o nosso MMC. Então, aqui vai servir o nosso MMC. Então, MMC entre 5 e 2. Lembrando como é que faz, escreve o número 5 e o número 2, é o menor número que aparece na tabuada dos dois ao mesmo tempo. Então, vamos dividir
por 5, não precisa ser na ordem crescente, desde que seja apenas números primos. Fica 1 e 2, por 2, 1 e 1, 5 vezes 2, 10. Então, esse é o MMC. Então, olha só, esse MMC nós vamos colocá-lo aqui embaixo e aqui embaixo. Agora é o seguinte, ó, nós vamos pegar o 10 e vamos dividir por 5. Então, nós vamos dividir por 5. 10 dividido por 5, isso é 2. E o resultado nós vamos multiplicar para chegar lá em cima, lá, ó. Vamos multiplicar, certo? Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 é 8. A gente coloca o 8 aqui. Barbada, né? Agora, fazer a mesma coisa com o outro. 10 dividido por 2, isso é 5 vezes 3, 15. Muito bem. Agora, o denominador está igual. Basta somar 8 mais 15, isso é igual a 23, sobre 10, ou 23 décimos. Não esquecendo, então, divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Agora, se nós tivermos 3 números aqui, galera, segue do mesmo jeito. Primeira coisa, acha o MMC aqui, tá? Tranquilo? Então, vamos achar o MMC entre 3, 2 e 4. Vamos escrever aqui, então. 3, 2 e 4. Coloca a barrinha aqui, né? E vamos fazer a continha. Dá para dividir por 2, o 3 não dá, o 2 fica 1, e o nosso número 4 vira 2. Dividindo por 2 de novo, 3, 1 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. Multiplica aqui, 3 vezes 4, 12. Bom, então, nós vamos transformar essas frações em 12avos. Mais os 12avos. Então, o que tem que fazer mesmo? Divide pelo de baixo. Certo? Divide pelo de baixo. E o resultado vamos multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 7, 28. 12 dividido por 2, 6. 3 vezes 6, 18. 12 divide por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora é só fazer o cálculo, né? Todos já estão com o mesmo denominador. Nós vamos fazer 28 menos 18 mais 3. Isso fica igual a 13 dozeavos. Aqui, então, é o nosso resultado. Lembrando sempre do MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Bom, existe ainda um detalhezinho sobre as frações que é bem importante, que é simplificar uma fração. Como simplificar uma fração? Primeira coisa, o que é 2 quartos? Vamos pensar o seguinte. 2 quartos é algo que tu dividiu ele em 4 partes e pegou 2 dessas partes, né? Então, dividiu em 4 e pegou 2, tá? Só que, olha só, se tu dividir alguma coisa em 4 partes e pegar 2, tu poderia dizer que isso é a mesma coisa que tu dividir esse objeto em 2 partes. Não deu a mesma quantidade aqui? Aqui nós temos 2 quartos e aqui nós temos 1/2. Agora, como sair do 2 quartos e chegar em nosso 1/2? Isso é chamado simplificação. Sair do 2 quartos e chegar no 1/2. Para simplificar, é barbada. Tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, a simplificação, nós vamos sempre dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso aqui, dividir por 2. Não foi isso que nós fizemos? 2 dividido por 2 deu 1. 4 dividido por 2 deu 2. Então,
essas frações são frações equivalentes, elas equivalem à mesma quantidade, certo? Só que aqui está na forma simplificada, tá? Vamos pegar, então, mais um outro exemplo aqui. Olha só, 6/18. Como vamos simplificar esse 6/18? Podemos dividir por 2. Bom, 6 dividido por 2 fica 3 nonos. Dá para simplificar de novo? Dá, né? Dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 fica 1. E aqui embaixo, 3. 1/3. Quer dizer que 6/18 é equivalente, então, ao nosso 1/3. O que poderia ter feito nessa situação, que vocês estão perguntando, é dividir por 6 direto? Claro que poderia, né? Nós poderíamos aqui tranquilamente, vamos separar aqui, tranquilamente simplificar o nosso 6/18 da seguinte forma. Divide direto por 6. 6 dividido por 6, 1/3. Também chega, né, na simplificação aqui de um jeito mais rápido. Aqui demora mais um pouquinho, mas visualmente, né, é mais simples. Agora, 12/4. Podemos simplificar por quem? Podemos dividir por 2, né? Os dois são números pares. Nós temos 6 meios. Podemos simplificar novamente por 2. Isso vai ficar igual a 3/1. Bom, o que é 3/1 aqui? Isso aqui é 3 inteiros. Quer dizer que 12/4, na verdade, é 3 inteiros. Nem precisa aparecer esse 1 aqui. Só o 3 já é suficiente. Olha que interessante também, nessa situação aqui, nós poderíamos ter simplificado o 12/4 direto por 4. Daria? Claro que sim, né? Então, simplificando direto por 4, nós já teríamos, então, aqui o nosso 3 inteiros, que é o nosso 3. Aqui também poderia ter dividido direto, ó, 12 por 4. Quando dá para fazer, toca a ficha, ó, 12 por 4 é 3. Nessa situação aqui não dava, né? E no outro também não dava, no outro exemplo. Então, quando não dá, nós vamos simplificando aos pouquinhos. Certo, pessoal? Até mais!